Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre o atacante Bruno Henrique do Flamengo, que foi denunciado pela Procuradoria do STJD, acusado de manipular um cartão amarelo, forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. É o tema do vídeo de agora. Vamos entender o que pode acontecer com o Bruno Henrique caso ele seja considerado culpado. Antes, você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes: curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, deixar o gostei, deixar o like, porque é o que a gente vai falar aqui. Na sexta-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por manipulação envolvendo apostas esportivas. O jogador será julgado por uma das turmas do STJD e depois, independentemente do resultado, ele sendo absolvido ou ele sendo considerado culpado, há possibilidade de recurso para o pleno do STJD. O Bruno Henrique, ele é acusado pelo STJD de ter forçado um cartão amarelo no fim do jogo contra o Santos, que foi disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Brasileirão de 2023. E a punição, caso ele seja considerado culpado, pode chegar até 2 anos de suspensão. Esse é o julgamento na parte esportiva no STJD. O Bruno Henrique também é réu por causa das mesmas acusações na Justiça Comum. Ele se desenrolou toda uma investigação feita pela Polícia do Distrito Federal, depois isso virou uma acusação por parte do Ministério Público do Distrito Federal e, recentemente, essa denúncia do Ministério Público foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, o Bruno Henrique será julgado tanto na Justiça Comum, que tem todos os seus processos, tem todo o seu cronograma, e também será julgado na Justiça Desportiva pelo STJD, depois dessa denúncia aceita pela Procuradoria, dessa denúncia feita pela Procuradoria do STJD. E o que isso significa? Significa que são 2 caminhos. O da Justiça Comum, o julgamento feito lá pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, esse é um julgamento que vai demandar todos os procedimentos e todo o caminho da justiça comum do Brasil. Vai ser julgado em primeira instância, independentemente do resultado, vai poder recorrer à segunda instância, depois ao Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, pode entrar até com um mandado, ou pode entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a parte da Justiça Comum que nós conhecemos como é que funciona, demora demais. A parte da Justiça Desportiva, ela é mais rápida. Você vai ser julgado agora, a partir dessa denúncia oferecida pela Procuradoria. Se, independentemente do resultado, tem recurso para o pleno do Supremo do STJD, e se ainda continuarem qualquer um dos lados, mesmo tendo absolvição ou tendo condenação, se a parte que perder continuar achando que foi injusto, você pode recorrer ao CAIS, ao Tribunal Arbitral do Esporte, lá na Suíça. Mas isso só poderia ser feito depois de esgotado toda a cadeia de julgamento pelo STJD. Dentro do STJD tá tudo no começo. Ainda vai ter toda a instrução desse processo, ainda vai ter o agendamento do julgamento. Depois do agendamento do julgamento vai ser realizado o próprio julgamento. E pelo que o STJD falou, não haverá suspensão preventiva. O Bruno Henrique não será impedido de jogar até que o julgamento seja feito no STJD. Então, o Bruno Henrique vai continuar jogando como ele vinha jogando. Se for relacionado neste sábado, vai viajar para Fortaleza para jogar contra o Ceará no domingo. Então, por enquanto, não tem nenhum tipo de punição prévia
para esse tipo de situação. O Flamengo não se manifestou e até aqui a defesa do Bruno Henrique também não se manifestou sobre essa questão. Bruno Henrique foi denunciado em vários artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Artigo 243, primeiro parágrafo, artigo 243A, parágrafo único, artigo 184, artigo 189. As penas totais podem variar de 360 a 720 dias, ou seja, vai de 1 a 2 anos, além de punições em jogos também, que pode acontecer, suspensão de 12 a 24 partidas e ainda uma multa que pode variar de R$100 a R$100 mil. E isso foi a questão. Tudo circulou por conta do cartão amarelo que o Bruno Henrique sofreu no final do jogo contra o Santos, e depois de tomar o amarelo ficou ainda mais nervoso, acabou levando o vermelho, e com isso, segundo 3 casas de apostas, o volume apostado no cartão amarelo do Bruno Henrique era um volume fora do padrão, e por isso começou a investigação. A polícia investigou, descobriu que algumas pessoas fizeram essas jogadas com o cartão amarelo, envolvendo o cartão amarelo do Bruno Henrique, entre elas parentes dos jogadores, e aí isso seguiu de uma investigação para uma denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, virou um julgamento, eles viraram réus e agora também afeta o STJD. Além do Bruno Henrique, também foram denunciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Andril Salles Nascimento dos Reis, Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Douglas Ribeiro Pina Barcelos, amigos de Vander, segundo a investigação. Então, todos esses foram denunciados pelo STJD. A esposa do Vander, né? Ou seja, cunhada do Bruno Henrique, chamada Ludmila Araújo Lima, e Poliana Esther Nunes Cardoso, que é prima do Bruno Henrique, acabaram ficando fora da lista de denunciados do STJD. É curioso que o STJD abriu esse inquérito no dia 7 de maio, depois do Bruno Henrique ser indiciado pela Polícia Federal. Quando a Polícia Federal indiciou o Bruno Henrique, o STJD falou: opa, tem algo aqui que eu preciso investigar. E aí começou isso no dia... Então o STJD abriu esse procedimento dia 7 de maio. No dia 29 de maio, o Bruno Henrique prestou depoimento e aí a Procuradoria do STJD tinha até 6 de agosto para decidir se oferecia denúncia ou se arquivava o caso. E na sexta-feira o STJD decidiu oferecer a denúncia. Então Bruno Henrique será julgado por esse caso e pode pegar de 1 a 2 anos de suspensão, caso seja culpado, ou pode ser absolvido e não ter nada a pagar. É curioso que o próprio STJD, na ocasião, lá em 2023, quando aconteceu, a Procuradoria do STJD recebeu denúncia disso e decidiu não seguir, decidiu arquivar. Lá, quando aconteceu, logo no meio de 2023, a Procuradoria analisou esse caso e, num primeiro momento, decidiu arquivar o caso, porque não viu indícios de problemas. Depois do caso virar um caso policial, virar na Justiça Comum o Bruno Henrique ser investigado, ser indiciado e agora virar réu, aí o STJD trouxe e agora vai julgar o Bruno Henrique, que não vai sofrer nada até o julgamento. Ele não vai ser suspenso preventivamente até que haja o julgamento, mas o Bruno Henrique pode, caso seja culpado, pode ser punido e pode ser suspenso. E, lógico, tem a outra opção, que é ele ser absolvido também. Vamos aguardar o julgamento, que vai demorar ainda um tempo, ainda vai marcar. Vamos ver quanto tempo vai demorar para o STJD julgar. E depois ainda tem possibilidade de recurso para qualquer um dos lados, tanto para a Procuradoria, caso o Bruno Henrique seja absolvido, quanto para o Bruno Henrique, caso ele seja condenado, fazer um recurso para
o pleno dentro do STJD. Então, não é só na Justiça Comum que o Bruno Henrique vai ter que responder por essa acusação de ter forçado o cartão amarelo. Ele vai responder também na Justiça Desportiva, que pode o punir de forma muito mais rápida do que normalmente é a Justiça Comum do Brasil, diante de todas as suas possibilidades de recurso, suas instâncias e tudo mais. É isso, essa é a informação. Agora fica aí para você comentar aqui nas mídias sociais da TNT e fazer tudo aquilo que você está acostumado, curtir, compartilhar, se inscrever, tudo aquilo que você está acostumado. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo. Um abraço, tchau!